Bom, relacionamentos amorosos nem sempre acabam em separações. Alguns duram para sempre, mas muitos envolvem culpas. Você já teve o sentimento de culpa, até mesmo em relação aos filhos? Esse é o tema de hoje da nossa conversa com o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, podemos começar para explicar o que é o sentimento de culpa que a gente leva dentro? O sentimento de culpa está relacionado basicamente com um sentimento de desconforto, com um sentimento de mal-estar. Esse mal-estar vem a partir do que a gente chamaria de uma incoerência da pessoa. Ela tendo determinados valores, ela tendo determinados conhecimentos, ela naquele momento que é inadequada na sua conduta ou no seu pensamento, ela então vai ter o que a gente chama então de vai fazer uma reflexão e ter o chamado arrependimento. A função da culpa nesse caso é ou estimular a pessoa a mudar, né, ou arrepender-se, tomar providências quanto ao mal feito, ou então estimular essa pessoa a se precaver e não repetir aquele tipo de procedimento para não voltar a ter a vivência de culpa. Quer dizer, o senhor está dizendo que às vezes até então é bom você ter porque, né, você se arrepende. Quer dizer, a gente aprende a ter sentimento de culpa ou nasce com ela? Não, a gente aprende, né, Isabela? Isso daí, a questão da culpa é introjetada, é levada para dentro da criança, né? Então, são valores que a cultura, que a sociedade coloca. Se nós formos pensar bem, sem ter o preconceito contra a culpa, né, sem entender a culpa sempre como uma coisa só desagradável, é a culpa, a partir dos valores, quem permite o ser humano e não ser só animal. Se nós deixarmos o lado nosso animal prevalecer, a gente só quer comer, curtir, né, descansar, reclamar e enrolar. Infelizmente, a nossa parte instintiva animal ela é muito precária. Então, a culpa serve nesse sentido para poder a pessoa evitar comportamentos, atitudes que vão prejudicar o indivíduo e a sociedade. Então, é uma coisa sabida de anterior, ou seja, desestimular o roubo. Então, qualquer criança, ela tem a tendência a querer pegar uma coisa que ela não tem. Então, esse trabalho não é só um trabalho, como diz na gíria de caretice, a culpa é um negócio... Não, ela tem uma função e uma função importante. Quer dizer, o valor aí do limite, né, como o senhor está dizendo. Agora, o excesso desse sentimento durante a infância pode provocar o quê nessa pessoa à medida que ela vai crescendo? Vai dificultar o crescimento dessa pessoa, quer dizer, essa criança, esse jovem que foi criado com muito sentimento de culpa, ele vai ter, então, uma dificuldade para ter autoconfiança. Então, vão ser pessoas mais frágeis, mais inseguras e temerosas com relação a questões, Arthur, que não vem ao caso, um temor excessivo. Então, são pessoas muito fragilizadas pelo excesso de culpa. Agora, e quem é que não sente culpa nunca, doutor? Olha, Isabela, então são dois tipos de situação. As crianças que não receberam esses valores, né? São os valores éticos, morais, espirituais, porque sem valores não há culpa, sem valores não há humano, há só animal. Então, nesse caso, quando a pessoa então não sente culpa, a gente vai entender que ou ela não recebeu esses valores na infância, ou tem um quadro psiquiátrico que a gente chama de sociopatia ou psicopatia. São aquelas pessoas que não têm sentimento, que são áridas e que não se arrependem de nada, não sentem absolutamente nenhuma culpa. Agora, existem também muitas pessoas, né, que não são psicopatas, não são sociopatas e negam o sentimento de culpa, mas carregam esse sentimento, às vezes, ao longo da vida. O que acontece por dentro dessa pessoa, tanto na mente como no corpo? Arthur, nós podemos dizer que ocorre uma intoxicação. Essa pessoa fica com aquele mal-estar, não resolve o mal-estar e a química pessoal fica muito ruim. Então, o sentimento de culpa deve ser utilizado como uma forma da pessoa superar aquela tendência inadequada, vamos dizer assim, e não funcionar como um limitador. Então, a culpa em excesso, além de não resolver o problema, faz com que essa pessoa que vivencia a culpa tenha como se fosse uma ferida viva, que diariamente sangra. Pode complementar. Dá para se evitar o mau sentimento de culpa, não o positivo, como a gente já falou aqui? Sim. O mau sentimento de culpa ele é trabalhado através da questão da terapia, questão de técnicas de autoconhecimento, porque quanto mais a pessoa se conhece, melhor ela se controla e menos culpa ela tem, porque ela vai ter mais controle naqueles procedimentos que a gente chama, então, Arthur, de impulsos instintivos, né? Esse impulso todos nós temos, esses impulsos, né? E eles são imediatistas, então, nesses funcionamentos instintivos, nós quanto mais atendemos esses desejos, mais esses desejos se manifestam. Como se a gente, ao comer, desenvolvesse mais desejo pela comida. Eu queria saber quem tem mais sentimento de culpa, o homem ou a mulher, e sempre levam ao arrependimento, quer dizer, a culpa sempre leva ao arrependimento ou não? É uma brincadeirinha. Culpas sempre levam ao arrependimento ou não? Não necessariamente, porque o que acontece é o seguinte, às vezes você tem culpa no sentido assim de você foi inadequado, você conduziu mal um processo, mas por ingenuidade, por falta de experiência. Então, nesse caso, ao invés de culpa, o que você tem que ter é uma reflexão e uma mudança de atitude para não repetir aquele tipo de procedimento de funcionamento. Nesse finalzinho, doutor Aloísio, tem também aquela pessoa que por qualquer coisa se culpa. E muitas vezes faz parte do erro, do aprendizado da vida.
né? Não é motivo para uma culpa. O que É dizer para essa doença? pessoa? É doença, não? Não é doença, Vera, mas é um distúrbio. Aquela pessoa que se sente culpada e nem sabe de quê, Arthur. Às vezes a pessoa tem uma culpa indescritível. Assim, eu me sinto culpado, Já mas não sei do acorda quê. culpado, né? Sim, tem uma culpa que não foi identificada É ainda. bom procurar um clínico? Sim, um uma médico? terapia, alguma coisa. Autoconhecimento. Pode ser yoga, meditação, homeopatia, terapia, alguma coisa que você se conheça mais e descubra de onde está vindo essa coisa que você não identifica. Então, Ok, doutora conversa com o Luísa. senhor. Obrigada. Muito obrigado.